Olá, gente querida! Nesse quarto sarau eu vou falar sobre o movimento tropicalista, o tropicalismo, e a música da década de 70 e a metade de 80, até 85. O movimento tropicalista ele foi gestado no terceiro festival de música da TV Record em 1967, aqui em São Paulo. Caetano Veloso, ele não queria fazer bossa nova, porque no pensamento dele ele achava o seguinte, que a bossa nova, que Tom Jobim já tinha feito tudo da bossa nova, e Tom Jobim era insuperável. Então ele e o Gil fizeram músicas, começaram a fazer músicas que rompiam com a sonoridade bossa novista, incluindo a guitarra elétrica nos arranjos das suas composições. Então eles fizeram, o Caetano fez Alegria, Alegria, né, uma composição em forma de marcha, em que ele usa alegorias, slides em forma de ícones da época, como se fosse assim uma técnica cinematográfica descritiva. Então é a Coca-Cola, Brigitte Bardot, Cláudia Cardinale. E o Gil fez também uma música, também usando uma técnica cinematográfica narrativa, contando a história de 3 personagens, e o arranjo que foi feito para ela foi um arranjo genial que causou um impacto incrível, um arranjo magistral, feito pelo maestro Rogério Duprat. Os poetas concretistas Décio Pinhatari e os irmãos Augusto e Haroldo de Campos identificaram uma relação direta da música deles com a poesia concreta. E quem deu esse nome tropicalismo para o movimento foi o artista plástico neoconcretista Hélio Oiticica, que para a época ele era um renomado artista internacional, brasileiro internacional, e ele também era um anarquista, o Hélio Oiticica. Esse movimento provocou também uma mudança nos padrões estéticos dessa geração, assim no uso de cabelo comprido, vestes espalhafatosas, lembrando um pouquinho a Carmen Miranda, a irreverência do Chacrinha, e se aproximaram também do cinema novo do Glauber Rocha e do teatro do José Celso Martinez Corrêa. Os temas eram de preferência contra a ditadura e a censura. E as grandes intérpretes do tropicalismo foram Maria Bethânia e Gal Costa.
teve uma vida curta, porque no final em dezembro de 1968, Caetano e Gil foram presos pela ditadura. Ficaram 2 meses presos e depois, quando eles saíram da prisão, eles se exilaram em Londres e ficaram um tempo lá, só voltaram em 1971 para cá. Nesse tempo, por aqui, estava bombando a Jovem Guarda, né, que fazia uma música com influência dos Beatles, com guitarra, fazendo rock e fazendo uma música assim simples, de fácil assimilação. E no programa Jovem Guarda, liderado pelo Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Vanderleia, surgiram vários talentos, como por exemplo Tim Maia, que foi o rei do soul, Jorge Ben, que agora se chama Jorge Benjor, que fez uma ponte entre o tropicalismo e o rock brasileiro, Rony Fon, os Golden Boys e vários outros. O grupo Os Mutantes era um grupo de rock que também usava guitarra e tal. Eles também, como o Jorge Benjor, fizeram essa ponte entre o tropicalismo e o rock brasileiro. A figura principal dos Mutantes era a Rita Lee. Mas depois ela saiu dos Mutantes e fez carreira solo. E fez um sucesso muito grande. E as músicas dela, os temas tinham assim um bom humor e muita malícia.
Nessa década de 70, surgiram muitos músicos talentosos que fazem sucesso até hoje. Por exemplo, Ivan Lins, Gonzaguinha, Djavan, Moraes Moreira, Alceu Valença, Martinho da Vila e os letristas Aldir Blanc e Paulo César Pinheiro. Nessa década, permearam na década inteira as músicas de protesto à ditadura e à censura, e eles faziam essas músicas de protesto apesar da censura podar muitas delas. O rock, o funk e o soul foram definitivamente agregados à MPB, que dessa maneira quebrou fronteiras e passou a ter a ser batizada de som universal. A televisão teve um papel fundamental nessa trajetória da MPB.
do regionalismo, através dos músicos que vinham de outros estados para o eixo Rio-São Paulo. Eles vinham à procura de sucesso, de projeção e de boas gravadoras. Por exemplo, os Novos Baianos, Djavan, Fagner, Carlinhos Brown, Clube da Esquina, liderados também um grupo grande de Minas, pelo Milton Nascimento, as cantoras Elba Ramalho, Tetê Espíndola, etc. E eles divulgaram muito os ritmos nordestinos, como o baião, o xote, o coco, o maracatu. Nessa década de 70, floresceu a música instrumental com grandes virtuosos, como, por exemplo, Hermeto Pascoal, Gilberto Gismonti, Wagner Tiso, Paulo Moura, Rafael Rabelo, Mestre Dino, da viola de 7 cordas, Sivuca, Dominguinhos. Eu quero destacar Egberto Gismonti, que foi um compositor, ele é pianista e violonista. Ele fazia um tipo de música assim que tinha um viés semi-erudito. E ele não conseguiu gravar aqui no Brasil, porque as gravadoras achavam que a música dele não era comercial. Então ele foi para a Europa,
gravou na Alemanha com vários músicos europeus, fez muito sucesso lá e editou toda a sua obra na Suíça. Gismonti é um músico genial e ele é aclamado por nós músicos brasileiros e também pelos músicos fora do Brasil. Raul Seixas, o rei do rock brasileiro, foi um músico contestador e místico ao mesmo tempo.
Ele veio na onda da contracultura, que foi um movimento iniciado nos Estados Unidos e que se caracterizava pela rebeldia ao consumo desenfreado do capitalismo e também do desapego material. Ele gritou ao mundo: viva a sociedade alternativa, propondo a criação de novas maneiras de se viver, diferenciadas das classes dominantes. Nessa época surgiram muitos festivais de rock pelo mundo, com muito som, muitas drogas e muita bebida. O Raul Seixas teve como parceiro, fazendo letra para ele também, o místico, o escritor Paulo Coelho. Em 1979, João Bosco e Aldir Blanc compuseram o samba O Bêbado e a Equilibrista, que ficou conhecido como o hino da anistia aos presos políticos da ditadura. O Aldir Blanc usou muitas assim, alegorias na letra que ele fez. A Elis Regina gravou esse samba e foi um sucesso estrondoso. Só em 1985 o Brasil reconquistou a democracia, elegendo indiretamente pelo Congresso o presidente da República. Infelizmente, Elis Regina não viveu esse momento, porque partiu prematuramente em 1982, deixando simplesmente um vácuo na interpretação vocal.
de 80 surgiram várias bandas de rock, como a Blitz, Barão Vermelho, Kid de Abelha, Paralamas do Sucesso, Titãs, Legião Urbana, e alguns músicos fazendo carreira solo, como Lulu Santos, Léo Jaime, Lobão. O Cazuza veio um pouquinho depois deles, permeou a década de 90. Em 1985, mais ou menos por aí, o choro teve um momento de renovação, com a criação de vários grupos instrumentais, como por exemplo Nó em Pingo d'Água. A música sertaneja, que também começou nessa época, ela veio competir com o pagode e o rock. E ela se prolongou por muito tempo, até hoje ainda se faz música sertaneja através das duplas, que são inúmeras. Vou tocar uma composição minha, que tem um ritmo mais ou menos uma levada latina e que é muito frequente hoje em dia na música brasileira.
próximo sarau eu falarei sobre a música da década de 90 e princípio do século 21. Então, tchau, pessoal. Saúde. Até o próximo.